Olá, bom, meu nome é Luiz Bolognese, eu sou cineasta, fiz roteiro de vários filmes, talvez alguns que vocês tenham assistido, como O Bicho de Sete Cabeças, Elis, Bingo, Como Nossos Pais, Chega de Saudade, e também trabalho realizando filmes como diretor. Os filmes que eu fiz foi uma animação, uma história de amor e fúria, Espagé, um documentário, e A Última Floresta, que é um filme inédito, que vai ser lançado no Brasil em setembro, mas que já começou a carreira internacional nos festivais e acabou de vencer o prêmio de público no Festival de Berlim, que é um dos festivais mais importantes, né, do mundo. Também ganhou na semana anterior, há 2 semanas atrás, ele também ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Seul, que também hoje é um hub, um polo de produção de cinema muito importante. A Coreia ganharam há 2 anos atrás o Oscar e tal. Então, muito importante para o cinema brasileiro esses prêmios, né? E mais ainda, porque tanto o Espagé como A Última Floresta, que eu acho que é o tema principal desse nosso papo aqui, dessa nossa conversa, são dois filmes que retratam a realidade contemporânea dos povos indígenas, né? É sobre esse tema que eu tenho me debruçado. Meu próprio desenho animado, que é um filme voltado para o público jovem, mais de entretenimento, ele também é uma viagem na mitologia indígena, porque ele é um desenho animado que o protagonista é um tupinambá, no século XVI, que se torna imortal e que atravessa a história do Brasil. Então, nós vemos a história do Brasil do ponto de vista de um tupinambá, seguindo a mitologia dele, as missões que o xamã passa para ele. Então, há muito tempo eu venho trabalhando com as questões indígenas no cinema, me interessa muito. Eu vou falar daqui a pouco um pouco porquê disso. Mas voltando, apresentando os dois filmes, então o primeiro, o Espagé, que já foi lançado no Brasil, ele é um documentário que retrata um fenômeno que está acontecendo muito fortemente nas aldeias do Brasil, que é a, a entrada da igreja evangélica, mas não de uma maneira saudável, de uma maneira extremamente violenta. Por que violenta? Porque uma característica dessa entrada das igrejas em muitas aldeias indígenas do Brasil é a demonização da figura do xamã. Os pastores entram dizendo que o xamã é uma representação do diabo, que tudo que ele faz é diabólico, que os cantos dele, as flautas mágicas, os tambores, os instrumentos, toda a conexão com os espíritos da floresta, inclusive as plantas medicinais, seriam coisas diabólicas. E acabam com isso desqualificando os xamãs, criando conflitos internos nas aldeias. E a gente sabe, quem estuda, quem conhece os povos indígenas, que o xamã ele é um epicentro da cultura, assim como a língua. Se você perde a língua, ou se você perde a tua crença cosmogônica, a tua visão metafísica e religiosa do mundo, a cultura se esvai, a cultura se fragiliza. É o que nós chamamos de etnocídio. Então, o filme Espagé, ele documenta, a gente cola num pajé Paiter Suruí, na aldeia Paiter Suruí, e esse pajé perpera, a gente acompanha com ele esse processo extremamente violento de desqualificá-lo. Inclusive, a igreja o convida para ser zelador da igreja evangélica, é esse papel que dão para ele. E a gente acompanha no documentário a resistência que ele faz, minimalista, porque de uma certa forma ele é perseguido, não recebe mais ajuda, né, se ele não se dobrar ao pastor. E nesse filme, de uma maneira sutil, através de um documentário, ou seja, todas cenas reais, a gente acompanha o processo dele de resistência, porque ao mesmo tempo também, quando as pessoas estão com dificuldades muito grandes, elas procuram escondido o xamã. Isso é mostrado no filme. E o mais recente, que acabou de ficar pronto, que estreou no Festival de Berlim e na Coreia, e que já foi exibido em alguns países, Espanha, Itália, Nova Zelândia, Canadá, em vários festivais, por enquanto. Aqui passou no Festival É Tudo Verdade, no Festival Ecofalante, Imagem em Movimento, passou em alguns festivais no Brasil. Em setembro deve entrar nos cinemas e em outubro num canal de streaming mundial para 88 países. Esse filme, A Última Floresta, a gente mostra um pouco o oposto do que a gente mostrou no Espagé. A gente vai procurar, a ideia foi, se eu mostrei uma cultura que está sendo, vamos dizer, violentada e agredida por esse fundamentalismo evangélico, eu resolvi fazer um filme que eu mostro um lugar em que a aldeia e os indígenas não permitem
a destruição da cultura deles, porque não permitem a entrada da igreja evangélica e procuram, inclusive, resistir à entrada de modos de produção capitalistas, né, procurando manter na economia o modo tradicional deles, ou seja, roça, caça, pesca, com toda a sabedoria científica que envolve isso e também mitológica, porque para esses povos as coisas estão todas interligadas, né? Tem coisas que você pode caçar, tem coisas que você não pode caçar, tem toda uma ligação mitológica em torno disso, que no fundo acaba criando um grande campo holístico de eficiência de caça. E quando a gente convive com eles e acompanha, a gente percebe que algumas interdições mitológicas, algumas proibições que as entidades divinas dizem, na verdade é para manter vivo a uma espécie que está ali perto. Por exemplo, entre os paitérus turus, só para dar um exemplo, o pajé fala que os caçadores que têm filho pequeno em casa não podem caçar animais lentos, só animais rápidos. Ora, quase todos os jovens guerreiros têm filhos pequenos em casa. Então, todos eles são proibidos por essa máxima religiosa, em vez de ser uma medida provisória do Congresso, no caso deles é uma fala do xamã. Eles são proibidos de caçar animais lentos. Por quê? Porque se todos eles saírem caçando os animais lentos em volta da aldeia, eles botam aquelas espécies em extinção. E é evidente que os animais rápidos têm muito mais condições de se adaptar à caça e sobreviver e se manter. Então, isso é só um exemplo, que às vezes a gente ouve uma interdição mitológica indígena e fala, nossa, quanta ignorância, isso não é ciência. Porém, do ponto de vista da cadeia holística de pensamento, do tipo de ciência que os povos indígenas fazem, a gente percebe que no todo tem uma eficácia imensa, maior às vezes até que a nossa ciência seria capaz de propor, de apresentar como uma solução holística para uma determinada questão econômica como essa. Como não extinguir espécies, como manter todos os biomas vivos. Aliás, é um conceito de sustentabilidade, hoje caríssimo para todos nós, é a grande questão que economistas, filósofos, pensadores atuais estão se debatendo, né, o fim das fontes de produção do planeta, né, a gente está num beco sem saída, e se tem alguém que entende de sustentabilidade, de reciclagem, de conseguir viver economicamente sem destruir os biomas, são os povos originários da América. No Brasil nós temos quase 280 povos. Mas para encerrar, voltando à Última Floresta, o filme, então, eu procurei um grupo Yanomami, que é um grupo que faz parte de um território bastante grande, que pega o estado do Amazonas, de Roraima e entra pela Venezuela. É uma área bastante grande. Moram cerca de 40 mil Yanomamis nessa região toda, em mais de 80 aldeias. O território deles é muito espalhado. Inclusive tem dialetos diferentes. Um Yanomami de uma região norte não fala exatamente a mesma língua do Yanomami da região sudeste do território, por exemplo. É o mesmo tronco linguístico, é como se um falasse francês e o outro falasse espanhol, o outro português, o outro italiano, dentro do próprio território. Mas os Yanomami, eles estão procurando manter a cultura deles viva, muito fortemente. Então eu resolvi filmar com eles e procurei um grande xamã Yanomami, que é o Davi Copenaua Yanomami, e o convidei não só para ser o protagonista desse filme, mostrando o dia a dia do povo dele, a luta dele para preservar a cultura, para manter viva a cultura, o modo deles produzirem, deles pensarem, a economia, a cosmogonia, a dinâmica xamânica, né, não permitindo a entrada de uma religiosidade que elimine os pajés e tal. Eu o convidei não apenas para ser o protagonista do filme, mas eu convidei ele para ser autor do filme. Como assim? Eu convidei ele para ser roteirista desse filme junto comigo. A ideia era, e foi assim que nós fizemos, que ele decidisse que história nós devíamos contar no documentário, que tipo de situação nós deveríamos focar, que personagens nós deveríamos trazer à tona. E aí a gente iniciou um processo extremamente rico. Eu passei 2 semanas na floresta com ele, porque a aldeia do Davi é uma área que a gente chama de isolada, né? Ele fala, eu não estou isolado, eu estou vivendo no coração da minha floresta, onde vivem meus antepassados, não posso dizer que eu estou isolado, eu estou no meu lugar. Mas para nós a gente chama de isolados na medida em que o acesso é muito difícil, né? Não dá para chegar de carro, não dá para chegar de barco, porque é uma região de serra, de montanhas, aliás, uma região lindíssima, uma floresta amazônica pouco conhecida, que a gente vê mais aquela floresta amazônica da planície, em volta dos grandes rios. Mas essa floresta amazônica que sobe para a Colômbia e para a Venezuela, ela já é montanhosa, mas ela é de uma floresta
imensa, com árvores imensas, com uma fauna gigantesca e em área de montanhas. Então não é acessível por navegação. Então o único modo é um aviãozinho, joga a gente lá, larga a gente ali na aldeia e você marca um dia, 2, 3 semanas depois para ele vir buscar. E nesse período você vive com eles, entregue a eles. Não tem internet, não tem telefonia, tem um sinal de rádio que às vezes funciona, às vezes não. E aí começa uma jornada muito rica da gente se afastar do nosso mundo, porque não tem Instagram, não tem notícia, a gente não consegue falar com as filhas, que é o que mais me doía, com os pais e tal, e entra numa viagem de entrar no universo deles. E aí fazer o filme, né? Aí entender como é que eles vivem, como é que eles pensam, por que que eles recusaram até Bolsa Família nessa região dos Yanomami, porque lá eles têm condições de caçar, eles fazem roças, né? E aí, junto com o Davi, a gente construiu as histórias. Qual foi a minha grande surpresa? É que o Davi, ele propôs que nós filmássemos as histórias mágicas deles, não apenas o que se vê ali no plano imediato que um documentário pode documentar, mas ele queria, por exemplo, contar a história de Omama e Oase, que são os dois irmãos gêmeos, os dois deuses gêmeos, que, segundo os Yanomami, criaram a floresta, criaram os rios, os pássaros, todos os animais, todas as aves, todos os peixes, e que criaram o povo Yanomami. Essa é a história que eles queriam contar. E nós contamos. Nós como? Encenamos isso. Então é um documentário que encena algumas histórias mágicas deles, misturado com o dia a dia deles, de caça, de pesca, de busca. A gente focou alguns problemas de personagens da aldeia. Então a gente tem, por exemplo, além do Davi, que está resistindo à invasão do garimpo e do homem branco, a gente vê a luta dele, a gente vê, por exemplo, o dilema de um jovem de 17 anos que é atraído para o garimpo, porque os garimpeiros tentam trazer os jovens indígenas para trabalhar para eles. Óbvio, eles conhecem a floresta, sabem andar no rio, seria uma mão de obra barata, e atraem oferecendo celular, oferecendo espingarda, oferecendo revólver, oferecendo o que o Davi chama de fetiches da mercadoria. E o Davi luta para convencer os jovens Yanomami que isso é uma roubada, que eles aceitarem esses presentes e irem trabalhar com os garimpeiros, no futuro vai ser muito ruim para eles. Ele explica, mas é uma luta, porque os jovens são atraídos por esses dispositivos. Isso está no filme. Nós, por exemplo, sem querer dar spoiler, acompanhamos uma família Yanomami, assim, o dia a dia deles, e de repente o marido desaparece, o homem desaparece. E a gente acompanha toda a investigação dessa mulher, tentando entender o que aconteceu com o marido dela. Há várias hipóteses. A mãe dela fala, ela talvez tenha sido ele tenha sido comido por uma onça. Outra pessoa fala, talvez ele tenha ido para o garimpo. Outra pessoa fala, talvez a Iwarioma, que é uma divindade dos rios, que é uma mulher muito linda que enfeitiça os homens, tenha levado ele para o fundo dos rios. E são todas hipóteses que eles acreditam. E o filme vai te revelando o que de fato aconteceu, e para nossa surpresa, tem coisas mágicas envolvidas na explicação deles, tem coisas mágicas envolvidas, porque para eles a magia faz parte do dia a dia. Para nós, os nossos mitos, eles viraram o que a gente chama de folclore, e a gente guarda os mitos ali numa estante de livros. Para os povos originários, não, os mitos estão vivos, eles interagem no dia a dia. E eles explicam os acontecimentos. Os seres encantados da floresta se relacionam com eles toda hora. Na hora de caçar, na hora de curar uma criança, na hora de entender por que alguém morreu, há um relacionamento mágico o tempo todo com todas essas entidades que explica e que organiza o funcionamento do mundo. E é muito rico, e é muito bonito, porque a gente fala, mas isso são níveis baixos de ciência. Não, quando a gente se mergulha lá, a gente percebe que os povos originários ele têm um outro tipo de ciência, eles têm conhecimento, eles conhecem cada planta, eles sabem curar quase todas as doenças, até para o Covid eles deram respostas, os pajés agora, extremamente positivas nas aldeias, com remédios que seguraram bem os sintomas, que resultaram em bons tratamentos para a questão do pulmonar, eles sabem muito. Só que a ciência deles é diferente da nossa, não é uma ciência asséptica que isola o homem e o saber do resto da natureza. Eles integram as coisas, integram as divindades e as coisas se explicam de uma maneira mágica. Mas o que se produz de realidade, quando você entende o complexo, é de um extremo conhecimento. Tanto que, por exemplo, o Davi Copenau, esse grande xamã, hoje ele é convidado para falar em encontros ambientais de economia em Harvard, em Londres, em Paris, porque grandes cientistas já entenderam que o saber concreto
desses cientistas da floresta é muito relevante para se discutir o planeta hoje. A nossa opinião pública brasileira ainda tem um olhar para os indígenas como se eles fossem inferiores, como se o conhecimento deles fosse insignificante. Não é nada disso. Nós temos que levar em conta que nós chegamos, nós que eu falo é a nós de raiz europeia, né? Chegamos nesse território há cerca de 500 anos e para sobreviver aqui já destruímos 70% dos biomas originários. Estamos enfrentando uma crise sanitária sem precedentes, que está matando todo mundo, já morreu mais de 500 mil pessoas, e estamos na cara de enfrentar uma crise hídrica sem precedentes. Vai faltar energia no segundo semestre, vai faltar água na torneira das pessoas. Ou seja, somos uma civilização numa crise extrema, porque o nosso modo de produção não é eficaz, ele é pouco inteligente, né? Como diz o Davi, vocês são enfeitiçados pela mercadoria, vocês pararam de ouvir os xamãs, vocês pararam de ouvir os espíritos da floresta e vocês estão fazendo bobagens. Vocês estão matando os rios de vocês. Não se mata um rio. Parece básico, né, gente? Parece assim o conhecimento elementar de um professor do primário. E a gente parece que não entendeu ainda isso, a nosso modo de viver. Nós precisamos lembrar que quando os europeus chegaram aqui, hoje a arqueologia de Berkeley e da USP já chegou em números em que havia aproximadamente 20 milhões de pessoas morando no que é o território brasileiro. Hoje dividido em mais de 1.000 povos diferentes, falando mais de 1.000 línguas diferentes. Detalhe, essa turma estava aqui já cultivando mandioca, milho, algodão, feijão há 4.000 anos. E em 4.000 anos, cerca de 20 milhões de pessoas vinham vivendo, há 4.000 anos, num regime que os antropólogos, os etnobiólogos e os arqueólogos afirmam que era um regime de fartura de carboidrato e proteína. O que quer dizer, não havia fome. Eles tinham fartura na caça, na pesca, que fornecia proteínas, e fartura no carboidrato, porque eles dominavam o plantio de mandioca e milho para as comunidades. As cidades deles eram pequenas, geralmente as aldeias, mesmo de povos diferentes, tinham entre 80 pessoas. Se descobriu agora que no Tapajós, no Xingu e na ilha de Marajó, há povoados estendidos que chegavam a ter 20 mil pessoas. É uma novidade da arqueologia. Porém, não havia fome no modo deles viverem. E o que é mais impressionante, toda a fauna e flora foram preservados e mantidos durante 4.000 anos. Ou seja, essa gente sabe algo que nós não sabemos, que nós precisamos aprender. É aí que entra o meu filme. Precisamos ouvi-los, precisamos aprender com eles, entender como eles pensam. E é isso que a gente faz no A Última Floresta. A gente gruda nessa realidade, a gente entende que o mundo mágico faz parte do dia a dia. Para eles, os sonhos, diferente de para nós, né? Para nós, o sonho que eu tive essa noite é um relato de fantasia, que me ajuda a entender um pouquinho. Levo na minha terapia, na psicanálise, e interpreto o sonho. Mas a gente acredita que o que acontece no sonho é uma fantasia. Para os Yanomami, para a maioria dos povos originários, o sonho é real. Eles acreditam que aquela narrativa aconteceu de fato. E que os sonhos explicam o dia a dia explica os sonhos, coisas que acontecem no sonho entram no dia a dia, coisas do dia a dia estão nos sonhos. Eles acreditam que eles podem se transubstanciar num animal, o espírito deles sai do corpo e viaja durante o sonho. Então, eles propuseram, o Davi propôs que também nós filmássemos os sonhos dos personagens, porque é tão real quanto o que acontece de dia, e nós fizemos isso. Então, eles também trabalharam no filme como atores, como atrizes, né? E o resultado é incrível, porque eles são muito bons no que eles fazem. Por quê? Dentro da tecnologia de viver que esses povos originários do Brasil têm, que a gente precisa aprender com eles não acreditam no modelo de planejamento que nós brancos vivemos. A gente tudo é planejado, tudo tem agenda. Essa entrevista tem hora para acabar, todos nós que estamos batendo esse papo sabemos o que vamos fazer daqui 1 hora, o que vamos fazer daqui a 4 horas, a semana que vem está tudo agendado, tem um cronograma enorme. A economia vive de mercado futuro, bolsa de ações que vai dizer qual vai ser o resultado de produção de uma empresa daqui a 3 anos, você compra isso, tudo está organizado no sentido de planejar o que vai acontecer. Para os povos originários, isso é perda de energia. Eles dizem, não faz sentido. Como você vai conseguir prever o que vai acontecer? Vem uma chuva, vem uma pandemia e muda tudo. Vem uma chuva e muda tudo. Falta água na usina hidrelétrica e muda tudo. Para que gastar tanta energia com isso? Vamos viver aqui e agora. Amanhã a gente vê o que faz e como a gente
Como a gente faz? Claro que eles plantam sabendo que eles vão colher daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, mas eles são muito ligados no aqui e agora e botam pouca energia nesse processo que eles consideram um processo falido, estressado de querer administrar o futuro. A gente quer administrar o futuro. Qual é o dado de realidade interessante que isso traz? Como eles não estão empenhados em organizar o impossível, que é organizar o que vai acontecer, eles estão muito plenos no aqui e agora. Por exemplo, se eu marco com ele amanhã uma entrevista às 4 horas da tarde, com um guerreiro Yanomami, ele fala para mim, tá, Luiz, vamos fazer. Mas se amanhã eu mudar de ideia, eu vou fazer outra coisa. Se amanhã me der muita vontade de ir na roça, e eu achar que eu preciso ir limpar a plantação de batata, porque tem algum animal comendo lá, eu vou fazer isso, aí eu não vou poder filmar com você. Ou se chover demais, ou se tiver muito calor e eu estiver muito cansado, eu não vou fazer. Então, eles não fazem um planejamento que eles consideram antiprodutivo. O que é produtivo? É o que eu estou sentindo agora, é o que eu vou fazer agora. É sobre isso que eu posso dizer. E é aqui que eu mergulho. Esse mergulho no aqui e agora, o que eu notei, tanto convivendo com os Guarani Kaiowá, com os Pataxó, com os Paiter Suruí, com os Craó e com os Yanomami. Com todos esses eu convivi, alguns por anos, alguns por semanas, alguns por meses. O que esse modo de viver gera é níveis baixíssimos de ansiedade e estresse. Você pode notar, você conversa com um indígena, eles parecem ser muito calmos. Eles são. Não é que eles parecem, eles são. Eles são muito serenos. O nível de estresse e ansiedade deles está muitos pontos abaixo dos nossos. Nós somos extremamente ansiosos, extremamente estressados, vivemos à beira de um ataque de nervos, temos verdadeiros surtos de pânico, né? Tem uma epidemia de gente tendo pânico, é nível altíssimo de estresse e ansiedade, e eles têm níveis baixíssimos. Isso gera também um modo de lidar com o conflito que eu notava, é muito diferente do modo que eu lidava, eu e a minha equipe, nós éramos em 5. Quando nós tínhamos um problema, e nós tivemos vários tipos de problemas, a gente ficava num nível de estresse, um nível de angústia para resolver o problema, que eles olhavam e achavam aquilo totalmente desqualificado para enfrentar um problema. Eles enfrentam um problema dentro da serenidade. Eles ficam muito tranquilos, porque eles estão presentes no momento. Então, esse modo de existir é muito produtivo. Acho que a gente tem muito a aprender com eles e vem daí, é esse o objetivo desse filme. E parece que a gente alcançou, porque a gente já participou com o filme de alguns festivais no Brasil e teve uma repercussão muito boa, tanto com a audiência como com a crítica. E lá fora, o filme está sendo selecionado por uma quantidade enorme de festivais, são dezenas de festivais pedindo o filme, e a gente ganhou prêmio em 2 festivais extremamente importantes. E a gente já tem propostas, né, para que o filme seja distribuído no Brasil e no mundo. Né? Temos uma proposta que a gente deve estar fechando para lançar em outubro, que eu não posso adiantar ainda, mas para o filme ser distribuído em 88 países. Né? Isso é muito importante. Por que é importante? Porque leva a imagem dos povos indígenas para o mundo entender e respeitar, e nos ajudar, brasileiros, a ajudar os indígenas a terem seus territórios preservados, porque uma das coisas que o filme trata é da invasão de garimpeiros. O território Yanomami e o território Munduruku estão, desde que o governo Bolsonaro se estabeleceu, houve uma imensa invasão de garimpeiros. Garimpeiros invadindo o território indígena tem havido sempre. Qual é a diferença? É que nos últimos 20 anos, a Polícia Federal e as Forças Armadas sempre agiram com muita eficiência, retirando o garimpo ilegal de terra indígena. Com muita eficiência. As Forças Armadas trabalharam sempre, eu digo com eficiência, por quê? Porque, no fundo, quem está na ponta do garimpo são pessoas pobres, são brasileiros pobres. Quem está ganhando com o garimpo são pessoas ricas, tem políticos envolvidos, já há investigações mostrando ex-senadores de república, pessoas porque envolve avião, envolve helicóptero. Esse ouro retirado do garimpo, ele não fica no Brasil, ele sai das fronteiras do Brasil, ilegalmente, não paga nenhum tipo de imposto, ou seja, a economia brasileira não ganha nada com isso. O que fica? A devastação da floresta, a destruição da floresta, mercúrio nos rios, que é um metal pesado que não se dissolve, mata peixes, mata os animais que bebem água, matam os indígenas que bebem água. Se a gente não tiver um princípio ético elevado, mínimo, estamos aqui no Instituto Ethos, de entender que os povos indígenas originários, que detinham 100% do território brasileiro, hoje eles detêm
13%, 12% mais ou menos, são terras demarcadas indígenas ou em processo de demarcação. Se a gente não entender que eles têm o direito de viver nesses territórios do jeito que eles querem, a gente não pode fazer nada lá dentro que não seja o que eles autorizam, por princípio ético, que a gente entenda que é importante deixá-los cuidando da floresta por interesse pessoal. Por quê? Porque a crise hídrica que nós estamos vivendo, que nós vamos viver, que vai afetar o PIB, vai afetar a nossa vida no dia a dia, ela está intimamente ligada à derrubada da floresta. Quem diz isso não sou eu, são cientistas, né, são economistas, são pesquisadores que falam que o regime de chuvas do Brasil, no sudeste, no centro-oeste, no sul, depende da evaporação de água da floresta amazônica. A evaporação da floresta, junto com uma massa de ar que vem do Atlântico, esses rios aéreos, como eles falam, esses rios flutuantes, que são essas nuvens, batem nos Andes, fazem um caminho e vem chover no centro-oeste, no sudeste e no sul. Se nós não temos evaporação na Amazônia, essa água cai no mar, cai no Atlântico. E não há... O processo é de desertificação do país. Nós já estamos vivendo. Nós vamos viver esse ano uma crise hídrica, falta água nas usinas hidrelétricas, vai faltar água nas torneiras, porque nos últimos 2 anos o Brasil queimou como nunca. Porque o governo Bolsonaro, ele desaparelhou as instituições como IBAMA, ICMBio e a própria FUNAI, que faziam a fiscalização e que puniam quem derrubava a floresta. O governo deu um salvo-conduto: queimem, derrubam, façam pasto, arranquem madeira, façam garimpo, que é uma economia que não interessa a ninguém, porque ela gera muito pouca riqueza para muitas poucas pessoas, e o déficit que traz para o Brasil, no PIB da própria soja, do próprio gado, com a falta de água que vai ter, vai inviabilizar esse país nos próximos 20 anos, em termos de água. A gente vai ter uma crise hídrica absurda. Então, defender os territórios indígenas e exigir que Forças Armadas e Polícia Federal cumpram as suas obrigações constitucionais de defender o patrimônio dos brasileiros para os brasileiros, não se trata de direita nem de esquerda, não é uma briga ideológica aqui, é uma questão de uma briga pelo futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Se nós queremos que tenha água para os nossos netos e para os filhos deles, nós precisamos lutar para que as florestas que sobraram se mantenham em pé. Ora, há estudos que mostram que os lugares em que os biomas brasileiros estão preservados, por coincidência, são nos territórios indígenas. Gente, não é coincidência. O fato é porque os povos indígenas sabem viver preservando os biomas. Então, nós precisamos deles. Não há meio ambiente preservado sem povos indígenas. Só há meio ambiente preservado onde tem povos indígenas. Então, nós temos que estar junto com eles nessa luta de manter os territórios indígenas e de impedir a entrada de garimpo, madeireiros e gado ou soja ou qualquer tipo de plantio comandado pelos homens brancos que destrói os biomas dentro dos territórios indígenas. E nesse sentido, é muito importante a gente lembrar que está agora no Congresso essa PL 490, que está sendo avaliada pelo Congresso, e os indígenas estão nas ruas, nas matas, em todos os lugares, parando as estradas, lutando contra ela. Por quê? Porque é um projeto de lei feito pela pior parcela do agrobusiness, porque hoje no agro nós temos uma parcela muito grande de gente envolvida com o agro que é defensora de questões ambientais, que sabe que o agro só tem a perder com a destruição da floresta. Inclusive a gente tem uns segmentos do agro hoje que defende os territórios indígenas, mas tem uma parcela brucutu, tosca, imediatista, ignorante, que é quem está por trás desse projeto de lei. Essa galera, junto com garimpeiros, com madeireiros, que estão por trás desse projeto de lei, que está para ser aprovado no Congresso, que permite que as terras indígenas sejam desmarcadas. Ou seja, hoje, na atual legislação, é impossível você desfazer uma terra indígena. Eles querem aprovar uma lei que o Congresso pode desmantelar terras indígenas. Dificulta a demarcação das terras indígenas que estão em processo. Quase torna impossível. E prevê que o Estado, o governo, pode conceder autorização de exploração de garimpo, de minério, de madeira dentro do território indígena sem autorização dos povos originais. Isso é monstruoso e é por isso que eles estão na rua. E o Brasil deveria estar junto com eles, lutando contra a PL 490 neste momento, porque não é apenas por
não é apenas porque somos éticos e entendemos que é um direito humano dos povos originários que estão aqui há 4.000 anos viverem do modo deles. O contrário disso é um verdadeiro holocausto, é um genocídio. Mas se não for por um princípio ético, que seja por interesse próprio. Nós dependemos dos territórios indígenas preservados e mantidos com os biomas vivos pelos próprios indígenas para ter água, para enfrentar as crises hídricas. Então, este é o panorama que nós estamos vivendo nesse momento. É um momento de, se a gente não for atento, nós vamos andar para trás nas conquistas que foram feitas nas últimas décadas, mas de modo a comprometer, de modo irreversível, o futuro do país. E eu falo do PIB, da economia e da vida dos brasileiros, porque a água vai ficar muito cara e vai ter quase que um conflito pela água. De um lado, empresários, de outro lado, a população. Não interessa isso. E a única maneira da gente deter é mantendo os povos indígenas com condições saudáveis, prestando esse serviço para o Brasil, que é manter a floresta em pé, manter a chuva caindo em cima da gente.